Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, em Mateus capítulo 18, na parábola mais esquisita da Bíblia. Levei anos para entender essa parábola, e você vai entender porque eu levei anos para entender. Mateus capítulo 18, a partir do versículo de número 21, 21º. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Guarde essa expressão: perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque estamos, ó Deus, terminando o ano de 2023, e deste ano, ó Deus, só nos resta prestar contas ao Senhor. Muito pouco dele falta, ó Deus, para grandes realizações, mas, ó Deus, muito já foi feito ao longo deste ano, e certamente o Senhor há de nos chamar para que prestemos contas ao Senhor de tudo o que aconteceu na vida de cada um de nós ao longo de 2023. Agora, Senhor, premia o nosso coração com a Tua palavra, e o livre agir do Espírito Santo do Senhor é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por que eu asseverei, eu considerei que é a parábola mais esquisita das 35 parábolas colocadas por Jesus? Porque o servo está devendo dinheiro, o seu senhor chama e diz a ele: paga o que você me deve. E aí ele começa a chorar, implorar, porque ele diz: eu não tenho dinheiro. E o senhor diz: ó, vamos vender seu filho, sua mulher, toda a sua propriedade. Você que arranjasse uma dívida, já ia ter que vender a mulher para pagar a dívida, porque no Velho Testamento, ainda naquela cultura, a mulher era considerada propriedade do seu marido. O marido era dono dela, por isso ele tinha direito, se fosse o caso, ela seria confiscada para pagar a dívida. Se você, seu marido, está se endividando no cartão de crédito,
você fique atenta, porque a qualquer momento o credor pode confiscar você para pagar a dívida do seu marido. Pensou se ainda fosse assim até hoje? Ia ser uma coisa séria, não é isso? Eu pagaria qualquer preço para Lecimar não ir embora. Pode ter certeza disso. Olha a cara dela ali, ó. Não é isso? Certamente, pode ter certeza disso. O que nós percebemos nesse texto é que quando o servo começa a implorar, dizendo: Senhor, não faça isso, não me mande embora, não venda minha família, eu te imploro, eu vou pagar, assim que eu tiver a oportunidade, eu vou pagar. E aí o Senhor se move de compaixão, e diz o texto exatamente isso: e perdoou a dívida do seu servo. O que é perdoar? Perdoar, no conceito, no campo da teologia, perdoar é dar ao outro a oportunidade de começar de novo, sem cobrar dele coisa alguma que ele já tenha feito em relação ao perdão. Vou repetir: perdoar é dar ao outro a oportunidade de começar de novo, sem cobrar dele coisa alguma que ele já tem, que ele tenha feito em relação ao perdão que ele recebeu. Então, neste caso, perdoou, não poderia mais cobrar a dívida dele, de modo algum. Aquele servo, tendo sido perdoado, ele sai feliz da vida, e ele encontra um conservo, alguém abaixo dele que o servia. Ele era servo, mas ele tinha alguém que o servia também. E ao encontrar esse servo do segundo escalão, que é servo dele, que deve a ele quantia ínfima comparada à quantia que ele devia ao seu senhor, ele encontra e diz: olha, você paga o que você me deve. E esse servo do segundo escalão diz assim: deixa mais um tempo, eu vou te pagar assim que tiver oportunidade. O mesmo que ele disse. Jesus está contando a parábola, e ele conta, ele repete a mesma expressão: eu vou te pagar, tenha um pouquinho de paciência que eu vou te pagar. E aí ele diz: não, paciência nada. Chamou lá os verdugos, em algumas traduções, o carcereiro, chamou e mandou colocá-lo na prisão, para que ele ficasse lá na prisão, enquanto não pagasse a dívida, não poderia sair de lá. E aí as pessoas que sabiam das duas histórias na parábola de Jesus, procuram o Senhor, o primeiro credor, e diz: sabe aquele servo que o Senhor perdoou uma fortuna que ele devia ao Senhor? Disse: sei. Ele saiu daqui e encontrou um servo dele que devia um pouquinho a ele, e o Senhor acredita que o servo pediu a ele que perdoasse, e ele não perdoou, e então ele mandou para a cadeia, e o servo dele está preso lá na cadeia. O Senhor perdoou aquela fortuna, e ele não quis perdoar uma quantia pequena, e aí o Senhor se irou. Por isso que eu digo que é esquisito, porque se perdoou lá nos versículos anteriores, agora seria a hora dele dizer o quê? Não tenho mais nada com isso, eu já perdoei. Ninguém perdoa e depois volta atrás no perdão. Ninguém pode dizer eu te perdoo e amanhã dizer eu te desperdoo. Não perdoo mais. Por isso que eu disse que a parábola é esquisita. Então esse senhor se irou, mandou chamar esse servo e disse: rapaz, você não me devia uma fortuna? Disse: devia, e eu não te perdoei. Ele repete a expressão: eu não te perdoei. Se perdoou. E você saiu daqui, por que você não perdoou quem te devia pouco? Você colocou na prisão. Olha, por causa disto eu vou te colocar na prisão. Ele perdoou ou não perdoou lá atrás? Jesus está contando uma parábola falando de relacionamentos humanos entre o Senhor e um servo. E aí lá no último versículo 35, ele faz uma analogia, ele faz uma comparação. Só que essa comparação, ela não é continuativa. Ou seja, de igual maneira, Deus vai fazer, e Deus vai perdoar e depois ele vai desperdoar. Não, Jesus disse o seguinte: se você não perdoar seu irmão, de maneira nenhuma você alcançará perdão de Deus. Olha a responsabilidade.
Diz assim o versículo 35: assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Nós estamos terminando o ano, e aí a gente fica pensando: Senhor, me perdoa por algumas coisas que eu realizei, que eu fiz, que eu não fiz, que eu disse que iria fazer, mas eu não fiz. E me perdoa porque eu perdi tempo, eu estou igual o profeta Jeremias, né? Passou o verão, passou a primavera, chegou o verão, e ele diz: e nós ainda não estamos salvos, falando da nação de Israel. E nós não estamos salvos. O tempo passou, a gente perdeu o tempo. E aqui Jesus está dizendo que esse Deus a quem nós servimos, Ele agirá da mesma maneira que nós agimos. Quando nós queremos perdão, diz Ele, temos que aprender a perdoar. Você que vai entrar o ano de 2024, tudo indica que você e eu não vamos morrer antes, não é isso? Parece que a gente está garantido em 2024. É importante que a gente pare e analise, pense: Deus, eu quero perdoar fulano, cicrano, beltrano, que me fez mal, que me perseguiu no trabalho, que me deu prejuízo nos negócios. Eu quero perdoar em nome de Jesus, porque eu quero que o Senhor também me perdoe as coisas que eu fiz ou as que eu deixei de fazer. Jesus não está dizendo que Deus vai perdoar e desperdoar. Jesus está dizendo que o perdão está condicionado à sua capacidade também de perdoar. Não é esse o único texto que diz isso. O Velho Testamento também o tem, o Novo Testamento. Jesus diz na oração que ele diz assim: perdoa os nossos pecados, assim como nós também perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Do mesmo jeito que a gente perdoa os outros, perdoa a gente também. É preciso que nós entendamos que nós também temos alguns fundamentos bíblicos acerca do perdão que nós estamos desejosos. Temos que aprender a perdoar. Eu conheço tantas pessoas, conheci no ministério ao longo de todos esses anos, pessoas que dizem assim: pastor, eu não vou perdoar fulano nunca. E eu digo a ele: então é bom você nem orar pedindo perdão pelo seu pecado. E por que não? Porque a Bíblia diz que você também não vai ser perdoado nunca. O perdão está condicionado. Esse perdão, aqui no relacionamento entre o rei, o senhor e o servo, Jesus está deixando bem claro que não aconteceu o perdão. Porque ele vai lá e diz a ele: eu não te perdoei. Disse: perdoou. E por que você não perdoou o outro? E era direito dele. Disse: por que você não perdoou o outro? Eu também vou castigar você pelo que você está me devendo. Ou seja, eu quero dizer a você que eu te perdoei, mas eu não te perdoei. Jesus diz: isso vai acontecer com a gente. Não que Deus vá desperdoar, mas Ele vai deixar de perdoar. Quando a gente ora pedindo perdão a Deus e a gente tem o coração limpo, as janelas dos céus se abrem sobre nós. Quem subirá ao templo, à presença do Senhor? Quem entrará na presença do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas e tem o coração puro. É preciso que nós entremos o ano de 2024 dizendo: Deus, eu perdoo. Eu perdoo todo mundo que eu estou lembrando. E eu gosto de orar dizendo assim: Senhor, certamente eu esqueci de alguns, mas eu quero perdoar também em nome de Jesus. Mas eu quero também, Deus, dizer que eu quero pedir perdão por muitas coisas que eu deixei de fazer. Tem algumas que eu não estou me lembrando delas, mas eu quero também pedir perdão ao Senhor. Este relacionamento, Jesus, para que Ele vai contar uma parábola desta? É para que as pessoas entendam que é preciso aprender a perdoar. O perdão que você quer, ele começa em você mesmo, no ato de você perdoar o outro. Eu perdoo meu pai, eu perdoo minha mãe, perdoo meu tio, meu vizinho, minha vizinha, aquele camarada no trânsito que me fez mal, eu perdoo
o esposo, eu perdoo a esposa, eu perdoo o filho, eu perdoo todas essas pessoas em nome de Jesus. E aí você, agora é a hora de dizer: Senhor, agora eu quero dizer que eu quero pedir perdão, Senhor. Eu quero pedir perdão, Senhor. E aí você começa um momento novo com Deus. Jesus está dizendo: assim também o meu Pai que está no céu fará com cada um de vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Disse-me uma vez, eu falei, fiz um estudo sobre sermão, e uma jovem lá em Vitória, um grupo de jovens veio conversar, e uma jovem disse assim: o senhor acha que é fácil perdoar? Eu disse: não, porque Deus não manda a gente fazer nada fácil. Tudo que Ele manda a gente fazer é difícil. Aí ela ficou parada olhando. Eu disse: orar é fácil? E ela disse: não. Eu falei: evangelizar é fácil? Não. Passar a noite numa vigília de oração é fácil? Isso também não. Se você olhar bem, há sempre um desconforto, uma cessão do seu tempo para fazer algo para Deus. Sempre vai trazer algum incômodo. Ah, eu vou cantar porque eu gosto. Não, você vai cantar porque Deus mandou você cantar. E aí você vai cantar porque Ele mandou, Ele é o Senhor. Eu vou evangelizar porque eu gosto de evangelizar. Não, não é porque você gosta, é porque Ele mandou você evangelizar. Porque se eu fizer só que eu gosto, não há mérito algum. Perdoar é fácil? Não, não é. Mas é resultado de um exercício constante na presença de Deus. Eu perdoo em nome de Jesus. Aquele rei, aquele senhor, na verdade não havia perdoado. Ele volta lá e diz: porque você não perdoou o outro, você vai ter que me pagar. Então ele não perdoou. Perdoar é dar a outra oportunidade de começar de novo, sem cobrar dele coisa alguma que ele tenha feito.